Olá, aceleradores de resultados, tudo bem? Conseguiram fazer a lista? Conseguiram colocar do lado também o que você vai fazer? Como você vai mudar aquela realidade para que aquilo não seja mais uma distração? Como você vai comprometer-se com aquilo para que você consiga mudar esse cenário? Claro que nem tudo a gente consegue mudar numa velocidade rápida. Tem coisas que, por exemplo, situações, às vezes pessoas, que a gente não consegue lidar com aquela situação de uma forma tão rápida, mas sim, sempre nós podemos fazer algo. E é claro, se você pensa que é impossível, se você pensa que não vai dar certo, se você pensa que você não vai conseguir, automaticamente você já está definindo que é impossível, que não vai dar certo e que você não vai conseguir. E toda mudança na nossa vida, ela requer um esforço, ela requer uma energia para você colocar, para você conseguir gerar essa mudança. E como eu falei antes, não vai ser do dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite que se eu sou uma pessoa improdutiva, eu vou começar a ser produtivo. Se eu sou uma pessoa desorganizada, eu vou começar a ser uma pessoa organizada. Mas sim, é uma mudança que leva um tempo. E a nossa evolução, o nosso crescimento, é como se fosse num formato aqui de uma espiral. Então você vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E vamos dizer o seguinte, chega um momento que as coisas começam a fluir de uma velocidade maior. Só que existe um ponto, uma barreira aqui que você deve romper. Até essa barreira, ela tem uma força que te joga para baixo. Até esse ponto, ela tem uma força que te joga para cima. Ou seja, nesse ponto aqui, você começa a dedicar muita força, muita energia, muito foco, trabalhar muito para conseguir ter resultados, mas parece que as coisas não acontecem como você gostaria. Por mais que você coloque foco, por mais que você coloque energia, você percebe que as coisas não acontecem na velocidade como você gostaria. E às vezes você pensa, eu não consigo, não vai dar certo, e de repente você desiste e aqui tem uma força que te joga para baixo, automaticamente você vai para baixo também. Só que chega um ponto, quando você consegue romper essa barreira aqui, você vai colocar muito menos esforço e você vai ter muito mais resultado. Aqui você coloca muito esforço e tem baixos resultados. Aqui você não coloca tanto esforço assim, mas você vai ter altos resultados. Só que isso não tem um tempo definido, não tem um tempo que você vai passar e romper essa barreira. Então, exemplo, você hoje não é uma pessoa organizada. Então você quer ser uma pessoa organizada. Você começa a trabalhar os hábitos, comportamentos no seu dia a dia para que você se torne organizado, ok? Então vai chegar um momento que você vai começar a se dedicar muito para trabalhar a organização, mas você vai ver que as coisas não estão acontecendo na velocidade como você gostaria. Só que chega um momento que vai passar um tempo que você vai pensar assim, poxa, será que um dia eu já fui desorganizado? Quando você menos espera, você vai olhar e você vai ver que você já está sendo muito mais organizado e que existia um tempo lá atrás que você foi desorganizado, mas você nem lembra direito desse tempo. Ou seja, vai ficar tão fácil ou vai ficar tão leve que você não vai lembrar que você era desorganizado. Claro que existem pessoas que têm uma competência, têm um talento melhor para a organização, que vão desempenhar isso numa facilidade muito maior. Mas a grande maioria tem que trabalhar isso, tem que romper essa inércia. Então toda mudança, todo crescimento na nossa vida, todo o trabalho que nós precisamos fazer isso aqui. Então se eu quero ser uma pessoa mais produtiva, não vai ser do dia para a noite que eu vou conseguir. Primeiro eu tenho que fazer isso, colocar muito esforço, colocar muita energia, ver as ferramentas que funcionam para mim, adaptar as ferramentas para a minha realidade, fazer o que é necessário para eu mudar essa realidade, para depois eu conseguir romper essa inércia. Mas como eu falei, isso não é do dia para a noite que você vai conseguir, então você precisa colocar aí muito foco, muita energia para que dê certo, para que você consiga aí essa mudança, ok? E, claro, você precisa encontrar também o seu propósito, aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona para você romper essa inércia, para você conseguir a transformação, a mudança na sua vida. E o que te motiva? O que te faz com que você dê o próximo passo, o que faz com que você supere as suas adversidades, os seus desafios? Qualquer meta, qualquer objetivo que nós temos na nossa vida, nós precisamos de um propósito. Nós precisamos ter claro qual é o nosso propósito para alcançar aquilo. Não é só mais uma meta, não é só mais um objetivo, não é só mais uma tarefa, não é só mais algo que eu preciso fazer. Não, tudo que eu faço precisa ter um propósito, senão eu simplesmente não faço. Geralmente nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu faço essa reflexão. Eu pergunto para as pessoas que horas elas acordam e eu lanço um desafio de elas acordarem 4 horas da manhã. E é claro, muitos não querem, falam, não vou fazer isso. Alguns até topam o desafio,
Mas o que acontece? Mesmo que topasse o desafio, se no outro dia ela fosse levantar 4 horas da manhã, se ela não tem um propósito, se não tem uma motivação, ela não vai ter para que levantar. Ela vai dormir até as 7, até as 8, até o horário que ela geralmente está acostumada a dormir. Agora é o seguinte, se ela sabe que às 7 horas ela tem que ir trabalhar, tem que levar o filho na escola, senão ela simplesmente não ia também. Agora, eu sempre peço para que a pessoa recorde daquela viagem que tinha com a família, com a faculdade, no trabalho, que a pessoa tinha que levantar 4 horas da manhã. 3h59 antes do despertador, já estava de pé, com energia, com motivação, querendo viver e aproveitar aquele dia intensamente. E por que isso acontece? Porque aquele dia nós tínhamos claro um propósito, nós tínhamos claro uma motivação. E isso fez com que a gente rompesse aquela inércia. Isso fez com que a gente tivesse uma motivação para superar os desafios daquele dia. E quais eram os desafios? Eu não ter dormido direito, talvez tanta ansiedade fez com que eu não pudesse descansar a quantidade de horas necessárias, mas eu não estava nem aí para isso. Eu tinha um propósito maior, tinha uma motivação maior, que era maior do que os meus desafios, que era maior do que as minhas adversidades. E para tudo na vida eu preciso desse propósito. Se eu não tenho, simplesmente eu não faço. Esses dias eu estava fazendo uma sessão de coaching com uma moça e ela comentou que queria voltar à academia para trabalhar aí, para chegar no seu peso ideal. E daí eu olhei a postura corporal dela e eu falei para ela, você não vai para academia, né? E ela falou, não, eu sempre vou, pago 1-2 meses, eu só vou o primeiro dia e nunca mais apareço. E eu olhei para ela e perguntei, alguma vez na sua vida você seguiu a academia com disciplina? E ela falou sim. Eu tinha uma viagem com as minhas amigas, a gente ia para uma praia e eu queria chegar no meu peso ideal, com as minhas amigas e meus amigos, eu queria chegar no meu peso ideal para ir para essa praia. Naqueles 2 meses eu dei o meu melhor, eu dei o meu 120% e eu fui todos os dias para a academia e consegui chegar no meu peso ideal. Qual a diferença? Às vezes só chegar no peso ideal não é algo que motiva aquela moça, mas o que motiva ela? Talvez ir para a praia e estar com o seu corpo, o seu peso ideal, para que ela esteja bem com os colegas. Essa é a motivação dela. Então nós precisamos ter claro um propósito, uma motivação de curto prazo e uma motivação de longo prazo. Senão, eu simplesmente deixo para depois. Senão, eu simplesmente não faço. Senão, eu simplesmente vou postergando. Então eu preciso ter claro uma motivação de curto prazo e uma motivação de longo prazo. Eu tenho que ter um propósito maior. O que seria um propósito maior? Propósito maior muitas vezes envolve ajudar, servir outras pessoas. Muitas vezes envolve estar, de certa forma, contribuindo para a vida das outras pessoas, para que a vida das outras pessoas sejam melhores e automaticamente eu também vou estar contribuindo para que a minha vida seja melhor. Então, isso é um propósito maior, que os grandes líderes seguiram esse propósito de ter um grande sonho. Mas eu também preciso ter um propósito pessoal, eu preciso também ter metas e objetivos pessoais de curto prazo, porque raramente nós trocamos o hoje pelo amanhã. Geralmente nós focamos muito no aqui e no agora, nós focamos muito no hoje. Então eu preciso ter metas para agora. Se eu quero chegar no meu peso ideal, qual é a minha meta? Qual é o meu desejo de ir para a academia, ou de fazer exercício, ou de, por exemplo, fazer uma aula de dança, de fazer algo que eu quero, de seguir aquela meta? Qual é o meu propósito? Qual é a minha motivação? Se eu não tenho uma motivação, eu simplesmente não faço. Se eu não tenho uma motivação, é como eu lançar um desafio de você levantar às 4 horas da manhã e você não ter um propósito. Então, para você, tanto faz. Se você levanta às 4 horas, se você levanta às 5, às 6, às 7. Porque às 7 você sabe que você tem outra coisa para fazer, mas às 4 você não tem nada para fazer. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos de uma meta, de uma motivação. Uma motivação que faça seus olhos vibrarem, uma motivação que faça você acender uma chama interna, que você fala assim, uau, eu quero isso, eu tenho desejo de fazer isso. Mas para isso você precisa ter clareza do que você precisa fazer e do que você vai alcançar e realizar com tudo isso. Eu vou contar uma história de um cara chamado Beck. Beck, ele estava passando por uma aventura, um alpinista, ele estava descendo o Monte Everest, uma das montanhas mais altas do mundo, estava descendo o cume do Monte Everest, só que o Beck estava descendo com vários outros alpinistas, só que naquele dia estava uma tempestade muito forte. A mais de 8.200 metros de altura, um frio de menos 60 graus, ele estava descendo aquele cume e chegou um momento que começou a acontecer algo com o Beck. Ele, algum tempo atrás, ele tinha feito uma cirurgia para trabalhar uma miopia e durante a descida daquele cume, aquilo começou a se agravar, ele começou a perder a sua visão. Então, no meio dessa tempestade, perdendo a sua visão, chegou um momento que ele perdeu a sua visão e ele se perdeu no meio do grupo. Ele começou a caminhar sozinho
nesse monte. Imagina, para você chegar na base da montanha, para depois você escalar, já são 10 dias. Depois para você subir até o topo são mais 9 dias. Imagina você passar aí 9 dias descendo sem a visão no meio de uma tempestade. O que ele fez? Se perdeu do grupo. Chegou um momento que ele desistiu da sua vida. Chegou um momento que ele não aguentou mais. Chegou um momento que ele simplesmente desistiu de tentar. Chegou um momento que ele simplesmente desistiu de dar o próximo passo. E naquele momento ele caiu e ele pensou, vou morrer aqui. E desistiu, ficou ali. Passou um outro grupo de alpinistas, olharam ele, viram que ele estava praticamente inconsciente no chão. Já era desafiante para uma pessoa só levar o seu próprio corpo, quanto mais levar uma pessoa inconsciente no meio dessa tempestade, e simplesmente deixaram ele lá. Só que chegou um momento, quando o Beck já tinha desistido, sozinho, no meio dessa tempestade, algo despertou dentro dele. Uma chama despertou dentro dele. Beck levanta e segue em direção ao seu objetivo. Ele levanta e começa a caminhar. Ele levanta e começa a caminhar e chega um momento que ele estava passando perto de uma base, de um outro acampamento de alpinistas. Um alpinista encontra ele, leva ele para a base e ali ele passa a sua segunda madrugada, do lado de fora da barraca, sem poder comer, sem poder tomar água, porque estava praticamente inconsciente, um frio de menos 60 graus. E o que acontece? No outro dia conseguiram levar, o que aconteceu? No outro dia conseguiram levar o Beck para o hospital e ele teve as consequências. Ele perdeu parte do seu braço, se não me engano, do seu braço direito, perdeu todas as extremidades do corpo, os dedos, do pé, da mão, do nariz, perdeu o nariz. E tempos depois, quando o Beck já tinha se recuperado, um jornalista perguntou para ele, Beck, o que fez você levantar quando você já tinha desistido da sua vida, quando você estava lá praticamente morto? E ele falou, naquele momento eu já tinha desistido, só que eu também lembrei de algo que era importante para a minha vida. Comecei a lembrar do que realmente é importante para a minha vida. Comecei a lembrar da minha esposa, comecei a lembrar dos meus filhos. E naquele momento acendeu uma chama dentro de mim. Naquele momento acendeu uma motivação dentro de mim. E eu levantei e naquele momento eu realmente tomei a decisão que passe, eu vou caminhar até eu não aguentar mais. Se eu for morrer, eu vou morrer tentando, eu vou morrer dando o meu melhor. E ele levantou, começou a caminhar. E ele falou que ia caminhar até a sua última gota de energia. E ele foi caminhando e daí conseguiu aí um alpinista encontrar ele. E no final da história, ele conseguiu sobreviver. E hoje ele conta essa história, hoje ele é um palestrante motivacional. E ele compartilha essa história para que mais pessoas. Então, o Beck achou o seu propósito, o Beck achou a sua motivação, naquele momento desafiante. E se nós não temos o nosso propósito claro, nós vamos ficar presos no momento desafiante. Nós vamos simplesmente desistir, nós vamos simplesmente achar que não é possível, que não vai dar certo. Nós vamos simplesmente desistir da nossa própria vida. E por isso que muitas pessoas estão hoje entrando nessa crise existencial, entrando numa crise de viver uma vida sem um propósito, sem uma motivação. Se eu não tenho um propósito para fazer o que eu faço, eu simplesmente não faço. Eu não vou ser produtivo. E quem ama o que faz, quem tem um propósito naquilo que faz, trabalha muito mais. Não é o dinheiro que motiva, não é o dinheiro que motiva. Quem ama o que faz, não é o dinheiro que paga. Olha os grupos voluntários, às vezes não recebem nada para fazer aquilo, mas eles têm um propósito maior, eles têm uma paixão por aquilo que eles fazem. Então tem uma entrega muito maior. E se às vezes se a pessoa pagasse, eles não entregariam com tanta excelência quanto eles conseguem fazer com aquele propósito, com aquele amor no coração. Então tudo que a gente faz, nós precisamos despertar esse amor no nosso coração. Tudo que a gente faz, nós precisamos despertar isso que faz com que a gente vibre, que faz com que a gente conquiste e realize aquilo que a gente quer. Então tenha claro o seu propósito, que é um dos grandes passos para você conseguir triunfar e prosperar cada vez mais. Tenha um amor no seu coração. Se algo no seu trabalho está errado, está pesado, tem algo errado. Se algo no seu relacionamento está pesado, tem algo errado. Deixe que o amor floresça, comece a trabalhar, resolva os conflitos. Claro que isso é simples, mas é importante você ter clareza de quais são esses conflitos e o que você precisa fazer para resolver isso. Mas nunca perca o seu propósito, nunca perca a sua essência, o que é essencial para você viver a vida que você sonha. Então agora escreva qual o seu propósito para você realizar essa meta, esse objetivo, essa prioridade que você colocou para esse ano. Qual o seu propósito? O que te motiva a realizar isso? Qual a sua grande motivação? Escreva isso, é importante você ter uma clareza. O que te motiva? E veja se esse propósito realmente faz seus olhos
vibrarem, faz seus olhos brilharem. Então escreva qual o seu propósito para você realizar esse foco, essa prioridade. Vamos que vamos, pessoal!